pensar. Seu filho está em um ambiente cheio de crianças. E aí tem uma criança que fica incomodando ele o tempo todo. O tempo todo a criança está incomodando ele. E aí, como que você vai ensinar o seu filho a agir nesses momentos? Como que você vai ensinar o seu filho a se defender? É sobre isso que eu quero falar hoje. É um assunto muito importante, muito delicado e eu tenho certeza que vai causar muita polêmica, mas eu vou falar assim mesmo. Vamos pro vídeo. Olha só, meu filho, quando ele era um pouquinho menor, ele passou por um momento desse. E o meu filho, ele é muito tranquilo, ele é muito mansinho, ele é muito tranquilo. Então, quase sempre ele não dá problema com ninguém. E aí, ele estava chegando em casa reclamando que tinha um coleguinha que estava sempre incomodando ele, estava incomodando, não parava de incomodar. E aí eu falei assim com meu filho: filho, você já falou para ele parar de te incomodar? Você já falou para ele que você não tá gostando? E aí ele falou assim: já, mas ele continuou. E aí? Aí ele continuou. Ok, aí eu falei pro meu filho, eu falei: filho, eu vou te ensinar algumas coisas que você pode fazer para resolver essa situação. Aí eu falei com ele: filho, um coleguinha tá te incomodando, chega pra ele e fala pra ele: eu não estou gostando dessa brincadeira, para agora. E fala de cara fechada. Se não resolver, fala mais alto: eu não estou gostando dessa brincadeira, para agora. Se não resolver, chama um adulto, chama a professora, chama o adulto que estiver perto de vocês para que ele consiga resolver essa situação para você. Se mesmo assim ainda não resolver e o menino continuar te incomodando, continuar te atrapalhando, continuar te incomodando, empurra o menino para que ele consiga entender que de fato você não está gostando e você não vai aceitar essa situação. E se o menino bater em você, bate nele de novo, bate nele de volta. Gente, por que eu ensinei isso para o meu filho? Muitas pessoas podem se escandalizar, muitas pessoas podem ficar horrorizadas, mas de fato a gente precisa entender que nós precisamos fazer com que o nosso filho seja consciente. Nós precisamos ensinar para os nossos filhos recursos para que eles venham saber lidar com as situações que vão acontecer ao longo da vida. E nós não podemos permitir que os nossos filhos sejam omissos, que os nossos filhos sejam saco de pancada, que eles venham a aceitar a agressão, que eles venham a aceitar coisas que venham fazer mal para ele calado, sem questionar, sem reivindicar, sem se expressar. Nós não podemos, em hipótese alguma. O que a gente precisa ensinar aos nossos filhos? Que essa questão de bater é o último estágio, é quando não teve jeito, né? E outra, a gente precisa entender também que uma criança que está se comportando mal do jeito que está, ela não está bem e ela precisa de ajuda. E não é porque ela não está bem que ela pode sair espancando as outras crianças e as outras crianças têm que ficar caladas, né? E deixar para lá e aguentar calado, né, o espancamento. Então, perceba, o fato de eu chegar para o meu filho e falar para ele bater, o fato de eu falar para o meu filho para ele revidar, é justamente para tirar o meu filho da condição de omissão, na condição de uma criança que não tem reação, de uma criança que aceita tudo que vem, para o fato dele se transformar numa criança que decide, que tem poder de escolha, que pode decidir fazer diferente, que pode decidir não aceitar a agressão, pode decidir não aceitar ser um saco de pancada. Então perceba que quando a gente conhece o nosso filho e sabe como ele se comporta com relação às outras pessoas, que é como no caso do o meu filho nunca levantou a mão para bater em ninguém. E aí toda hora vem um incomodar, toda hora vem um para bater, e aí eu vou ensinar o que pro meu filho? Bate, para ele entender que é para parar. Bate para pelo menos ele ficar com medo de você e não mexer mais com você, né? Aí, gente, você pode me falar assim: Priscila, mas meu filho já é daqueles que bate em todo mundo. Então não, para você não. Para você esse ensinamento não serve, porque se o seu filho já sai batendo em todo mundo, você precisa frear o seu filho. Você precisa ensinar o seu filho que existem outros recursos
antes de chegar nesse, né? Ele pode conversar de novo, ele pode chamar um adulto. Se tudo der errado, ele pode empurrar para que a criança perceba e saia de perto, né? Ele não precisa bater em todas as ocasiões. Então, gente, o que eu quero ensinar para vocês hoje? Que nós precisamos ensinar os nossos filhos a se defenderem. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a pensarem, a saber agir diante das situações que acontecem. E como, Priscila, que ele vai saber agir? Quando nós conversamos com eles, quando nós ensinamos para eles, quando nós mostramos para eles opções, formas diferentes que ele pode agir diante das situações que acontecem com eles. Conta pra mim, o que você achou desse vídeo? O que você faria se o seu filho estivesse passando e enfrentando um problema desse? Deixa aqui no comentário, quero conversar com você.